Salve galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o equilíbrio ácido-base. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre o equilíbrio químico. Depois, eu falei com vocês sobre os conceitos, as teorias ácido-base. Falamos da teoria de Arrhenius, depois da teoria de Bronsted-Lowry. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o equilíbrio ácido-base e da altionização da água e o conceito de pH e pOH, certo? Vamos lá. Então, a aula de hoje vai ser dividida na seguinte sequência. Então, vou falar da força dos ácidos e bases, depois da altionização da água. Vamos deduzir ali o conceito matemático de pH e pOH. Depois vou deduzir para vocês as relações entre as constantes, né, da ionização da água, da constante dos ácidos e do Kb, e também das relações disso daqui com pH e pOH. E alguns exemplos de acidez e basicidade no cotidiano, tá? Vamos lá. Bom, primeiro o seguinte, né? Como é que a gente, através dessa medida da constante, da magnitude da constante, como é que a gente interpreta a força dos ácidos e das bases, né? Antes aqui, só mostrando para vocês a reação do HNO2, ácido nitroso, aonde nós temos o quê? Ao reagir o ácido nitroso com a água, vai formar NO2 mais H3O+, tá? Então, sendo que pelo conceito de ácidos e bases de Bronsted-Lowry que a gente viu na aula anterior, nós temos aqui a espécie ácida, que vai fornecer um próton, né, ou um hidrogênio, tá? Para a base, que nesse caso vai ser a água. Então, quando você retira, né, quando o ácido remove quando a base remove o próton do ácido, então você tem a base conjugada daquele ácido, né? Isso a gente já viu na aula anterior, né? E aqui a água está atuando como base, então a água, como foi ela que removeu esse próton daqui do ácido, então a gente adicionando aqui o hidrogênio na base, nós teremos o ácido conjugado, tá? Então esse aqui é o derivado do conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry, tá? Então nós temos aqui também uma reação de base, e agora a água age como ácido, tá? Então da mesma forma, né, NH3 adicionando aqui o hidrogênio, já que ele atua aqui como base, pegou o próton aqui da água, tá? Formou o NH4+, o amônio e o amônio, e aí a água que perdeu o seu hidrogênio formou então a sua base conjugada, OH-, ok? Bom, aí a gente já viu na aula passada como é que a gente chega nessa constante dos ácidos, tá? Então o Ka, a gente já viu por que a água, né, ela não faz parte daqui ela não está aqui, né, na expressão da constante, porque ela já está embutida aqui no K, né, seria um K, o K de equilíbrio, tá, que a gente multiplicaria pela concentração de água, porque ela é praticamente constante, né, a variação é ridícula em relação à quantidade de água, a gente já expliquei isso na aula anterior, formando aqui o Ka, tá? Então, quanto maior este valor aqui, mais formação de H3O+ eu tenho, tá certo? Quanto maior o valor de Ka, mais H3O+ é formado, ou seja, mais forte é o meu ácido. Então, através da magnitude de Ka, eu consigo predizer se o meu, eu consigo informar, né, se o meu ácido é mais forte ou ele é mais fraco. Da mesma forma, numa reação com uma base, tá? Então, dependendo da magnitude do meu Kb, então quanto mais produtos eu tenho formados aqui, então no caso da base aqui, eu terei mais OH- formado, portanto eu tenho uma base mais forte, ok? Bom, aqui tem uma escala, né, de força de ácido, e aí como vocês viram que eu tenho um ácido, tá? O ácido, ele quando reage com água ou com outra base, né, ele vai gerar a sua base conjugada. Então nós temos aqui o ácido reagindo com a água, que vai atuar como base, e então eu vou formar a minha base conjugada a este ácido, sendo que se o meu ácido é um ácido muito forte, né? No caso do HCl, é um ácido forte, tá? Então, o que acontece? A reação ela vai tender praticamente, ela vai tender só para um lado, tá certo? Com isso, esta aqui, ó, é uma base conjugada fraca, certo? Se eu tenho um ácido forte, eu terei uma base conjugada fraca, beleza?
Então, por que eu digo que ela é uma base conjugada fraca? Porque a capacidade desta base aqui conjugada de pegar o próton e formar de volta o HCl, a tendência é mínima ou praticamente nula, né? Então, a reação no sentido oposto aqui praticamente não acontece, é irrelevante, tá? Então, isso é um ácido forte que gera uma base conjugada fraca. Quando eu tenho um ácido fraco, esse ácido fraco gera uma base conjugada mais forte, tá certo? Então, por que eu digo isso? Então, se o meu ácido aqui, nesse caso ela não é tão forte, tá? Mas ela é fraca também, tá? Então, um ácido fraco vai moderado, né? Moderado fraco, tá? Um ácido moderado fraco vai gerar uma base moderadamente fraca também, tá? Porque você vai ter esse equilíbrio aqui. Mas quanto mais fraco o ácido, mais forte é a sua base conjugada. É essa relação que eu quero estabelecer aqui nessa explicação para você desse slide, tá? Bom, agora eu tenho aqui um ácido, uma substância com acidez irrelevante, tá? Irrelevante, ele não é ácido, né? Ele não vai fornecer um hidrogênio aqui, não vai perder um hidrogênio. Por exemplo, o metano, ele não vai fornecer um hidrogênio para a água, tá certo? Então, não vai formar o CH3-, o ânion, né? CH3-. Então, esta base aqui, ó, né? Se você tiver em uma solução esta base aqui, ó, ela será muito forte, tá? Se de alguma forma você conseguir produzir isso daqui, obviamente que essa reação não vai acontecer no sentido que está mostrado, pelo contrário, ela vai acontecer no sentido oposto aqui, né? Olha a seta aqui, ela vai acontecer no sentido da seta, tá? Então, essa daqui é a base conjugada a este ácido, que é muito forte, porque o seu ácido seria extremamente fraco, né? Então, essa é a correlação que eu quero mostrar para vocês. Então, para entendermos essa tabela aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? A gente tem as substâncias aqui, tá? Onde nós temos desse lado de cá seria os ácidos, tá? E do lado de cá seriam as bases. Então, neste caso aqui, ó, nós temos o Cl-, que é a base conjugada do HCl, que é uma base muito fraca, tá? Então, aqui, a basicidade dele é insignificante, é irrelevante, tá? Desprezível, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? HF, tá? Um HF, que já é um ácido mais fraco, tá? Do que o HCl, tá? E ele vai formar como ânion o F-, né? O fluoreto, que também é uma base fraca, entendeu? Então, um ácido fraco vai gerar uma base fraca, uma base conjugada fraca, né? Então, essa é o que eu quero mostrar aqui com esse slide, tá? Então, aqui, ó, quanto mais fraco o ácido, mais forte é a base conjugada. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é a base conjugada, certo? Bom, agora, quando a gente parte aqui para os ácidos binários, né, a gente pode utilizar a interpretação aqui a partir utilizar para ter uma noção aqui, a tabela periódica, né, que nós temos os ametais aqui, né, formando esses ácidos. Nós temos aqui o CH3, o CH4, né, desculpa, o CH4, que é um ácido, ele não é nem ácido nem base, né, a acidez dele é desprezível, é muito fraca, né. Então, se ele é muito fraco, a base conjugada dele será muito forte. Então, a gente vai vindo aqui, ó, né, o que acontece? Quando a gente vem para o lado, né, lado direito da tabela periódica, nós temos aqui uma maior eletronegatividade. Com a maior eletronegatividade, você vai tendo o quê? Os elétrons do par de elétrons, o par de elétrons da ligação covalente vai se aproximando cada vez mais do elemento eletronegativo, deixando o hidrogênio mais solto, né? Então, isso faz com que esse ácido aqui seja mais forte do que a água, por exemplo, tá? Quando você vai descendo aqui, ó, por que esses ácidos aqui, ó, vão sendo mais fortes? Porque se vocês se lembrarem lá da teoria de ligação, né, a TLV, teoria de ligação de valência, a ligação covalente pela teoria de ligação de valência, a TLV, é a sobreposição dos orbitais, né, o orbital P do brometo, por exemplo, com o orbital S do hidrogênio, tá certo? Então, o que acontece? A diferença de energia e do tamanho dos orbitais aqui, ó, é muito grande. Então, você tem uma esfera muito pequena, que é o orbital S do hidrogênio, com lembra daquele exemplo que eu usava do balão de festa
do orbital P aqui do brometo, ele é muito grande, então a sobreposição ela não é tão efetiva. Desse modo, o hidrogênio fica mais solto. Por isso que aqui, apesar do bromo ser menos eletronegativo do que o flúor, ele é mais ácido, o HBr é mais ácido do que o HF, por causa da sobreposição de orbitais, que no HBr é menos efetiva do que no HF, tá certo? Então essa é a interpretação que a gente dá para acidez e basicidade utilizando a eletronegatividade. Isso para os ácidos binários, né? Para os oxiácidos, aqueles que têm oxigênio, a acidez, então, nós temos aqui o hidrogênio, ele vai estar ligado ao oxigênio, tá? Então, por exemplo, no ácido hipocloroso, hipobromoso, hipoiodoso e na água. Vamos comparar aqui, né? Então, o que acontece aqui com essas substâncias, tá? A acidez, então, ela é, a gente já viu, é a capacidade de a substância fornecer, né, doar um hidrogênio, pelo conceito de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, tá? Então, quanto mais forte for a tendência da substância fornecer este próton, mais ácido será essa substância. Então, como é que a gente vai correlacionar? Quanto maior a eletronegatividade de Y, tá? Que é esse elemento aqui, ó, quanto maior for a eletronegatividade de Y, mais fácil o hidrogênio vai sair. Por quê? Porque a ligação OH, se você tem um elemento mais eletronegativo ligado ao oxigênio, você vai ter uma atração eletrostática da ligação oxigênio-hidrogênio. O par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio vai estar mais próxima do oxigênio, deixando o hidrogênio mais disponível para ser arrancado, tá certo? Então, quanto mais eletronegativo é esse Y, que está aqui, tá? Esse Y, mais solto estará o hidrogênio, maior a tendência desta substância em fornecer este hidrogênio, tá? Então, agora a gente está utilizando, né, o conceito de ácido e base. Eu estou embasando a força dos ácidos com a TLV, tá certo? Para a gente interpretar também o equilíbrio, o K, esse K que a gente viu aqui, ó, tá certo? Esse valor de K aqui. Então, trazendo a interpretação do valor de K para aqui, ó, o que eu vou ter? O cloro é mais eletronegativo que o bromo, que é mais eletronegativo que o iodo, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, o que acontece aqui, ó, o K aqui, ó, vai ser maior, tá vendo? Olha o valor de K, olha os valores de eletronegatividade. Então, o que acontece? O cloro vai estar puxando elétrons, retirando elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio com mais força do que o hidrogênio, esse hidrogênio aqui, ó, tá certo? Por isso que o K aqui, ó, é maior, né? Ele vai diminuindo, ó, conforme vai diminuindo a eletronegatividade, tá certo? Essa é a interpretação que eu queria trazer. Bom, agora falando sobre os ácidos carboxílicos, tá? Aqui eu não coloquei a água, tá, gente? Mas assim, ó, imagina que isso aqui, né? O ácido acético, que é o ácido do vinagre, reage com água, né? Aquele vinagre que a gente tem em casa é uma solução aquosa de ácido acético, tá? Então, é o ácido acético diluído forma o vinagre, tá? Que é um produto da oxidação do etanol. Pode ser também por esse caminho, tá? Então, o que acontece aqui, ó, o ácido acético ele vai ter este hidrogênio aqui, que ele pode ser fornecido para a água formando H3O+, tá certo? Por que ele tem acidez, né? Esse composto é um composto orgânico, é um ácido orgânico. Porque ele forma estes dois híbridos de ressonância, ou melhor, essas duas estruturas de ressonância. Essas duas estruturas de ressonância não existem isoladamente, elas coexistem em um híbrido de ressonância, tá? É como se eu utilizasse aqui, ó, o híbrido de ressonância, que seria, eu representaria, né? Eu não teria esta dupla ligação aqui e nem essa dupla ligação aqui, eu teria um tracejado onde a carga negativa estaria distribuída entre os dois oxigênios, né? Estaria eu teria um delta menos aqui, um delta menos aqui, né? Olha ali, ó, a carga negativa está aqui, ora está aqui, ora está aqui, ó, tá vendo? Então, o meu híbrido de ressonância seria mais ou menos assim, ó. Aqui eu teria um unicórnio, que não existe, ou um dragão, que também não existe, mas eu tenho a mistura dos dois, que seria um hipopótamo, que é o hipopótamo não, desculpa, o rinoceronte, né, que seria como se fosse um dragão com um chifre do unicórnio, né, entre aspas. É um exemplo que tem no livro que eu acho bacana, né, uma bela analogia. Aí aqui eu tenho outro, é o ácido fórmico, que é o ácido que foi obtido a partir da primeira vez, né, obtido a partir da destilação de formigas vermelhas, né, que lá na Bahia tinha essas formigas quando mordiam a gente, né, quando picavam a gente,
Então a gente chamava elas de formiga de fogo porque doía muito, né? As formigas vermelhas. O ácido benzoico também, né? Que é, enfim, é um ácido carboxílico aromático, tá? Bom, agora vamos ver uma coisa. Aqui a gente já viu como é que é a expressão da constante de equilíbrio para um ácido típico de arrênios, né? Mas também interpretando pela acidez e basicidade de Bronsted-Lowry. Então nós temos o quê? O ácido, tá? Temos aqui o HCl mais água formando Cl menos mais H3O mais. Temos aqui a expressão da constante, tá? Claro que é só um exemplo, tá? Porque elas não estão no mesmo estado físico, né? Não tá, aqui está gasoso, enfim, não seria exatamente dessa forma aqui, mas eu coloquei só para a gente exemplificar, porque o que acontece aqui, a gente chega num problema. Como é a água, ela também sofre uma chamada autoionização. Então, como a água ela tem a capacidade de agir como ácido e como base, então uma molécula de água vai pegar um próton daqui e vai formar, então, essa daqui, a base conjugada dessa molécula seria o OH- e o A aqui, como atuaria como base, o ácido conjugado dessa base aqui seria o H3O+. Aí, como é que a gente expressa uma constante para essa reação ácido-base aí, tá? E por que ela acontece? Bom, primeiro que ela acontece porque você tem as interações intermoleculares de ligação de hidrogênio nas moléculas de água, tá? Que eu posso representar dessa maneira aqui, né? Onde o par de elétrons de uma água vai se sentir atraído pelo hidrogênio da outra molécula de água, né? Ou do H3O+. Então, isso aqui está sendo estabilizado, né? Então, aqui também está sendo estabilizado pela molécula de água, né? O H3O+ sendo estabilizado pela molécula de água, tá? Bom, então, vou aqui para o quadro, certo? Que a gente vai fazer o seguinte, eu vou representar aqui, ó. Vou representar aqui essa reação, tá? Temos essa reação da autoionização da água, onde a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que a constante, essa constante aqui, como é que seria? Seria um K igual à multiplicação, tá? Então, teríamos H3O+, vezes OH-, dividido, então, pela concentração de H2O ao quadrado, né? Só que eu falei para vocês que a água, ela não... a variação, a quantidade de H3O+ e OH- que é formado pela autoionização da água é muito pequena. Então, a concentração, a gente viu na aula passada, quando eu falei sobre a gente não representar a água na constante, então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, então vou pegar o valor de K, que eu não sei qual que é, não importa, eu vou multiplicar isso aqui pela concentração de H2O, porque isso aqui é praticamente constante, tá? E aí vai ficar somente o quê? Ó, o H3O+, vezes OH-, tá? Isso aqui, ó, eu vou chamar de KW, tá? De água. Tá? É um K minúsculo, eu vou tentar desenhar um K minúsculo aqui. Isso é um KW, tá certo? Então, o KW, ele é a multiplicação das concentrações de... Tá aqui, ó. Então, o KW é a multiplicação da concentração de H3O+ e OH-. Daí, olha só, deixa eu fazer uma relação aqui com vocês, tá? Porque como é que eu sei, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, vou pegar aqui o ácido acético, tá? Vou colar aqui para ficar mais fácil, para não ter que escrever tudo isso. A gente já viu que pegar esse ACOH é de ácido acético, tá? Então, AC é de acetil, tá? Acetil OH, então é ácido acético. Então, ácido acético diluído em água, ele vai formar, né, em equilíbrio, ACO- e H3O+. A gente já viu que a expressão da concentração, ou melhor, da constante de equilíbrio é essa daqui. Já viu que essa é a expressão da constante de equilíbrio, tá? E agora imagina,
se eu quiser saber, se eu pegar aqui, eu quero saber agora qual que é a capacidade, eu quero saber o KB. Se eu tiver, né, se eu tiver como isolar o ACO-, né, o acetato. Se eu tiver o acetato, qual é a constante que expressaria se eu jogar o acetato, por exemplo, se eu pegar acetato de sódio, tá? Que é um sal, pegar acetato de sódio e jogar em água. Eu quero saber a capacidade do acetato de pegar um próton da água formando OH-, tá? Então, o que seria isso daqui, ó? Vou colar para não precisar desenhar, para facilitar aqui, ficar mais rápido. Então, se eu tenho aqui o acetato mais água para formar ácido acético mais OH, essa, essa constante aqui, ó, que é o KB, ela é representada dessa forma aqui, ó, certo? Tá aí. Agora vejam só, se eu pego e multiplico, olha só isso, se eu pegar e multiplicar Ka vezes KB, tá? Que vai ser igual a isso daqui, ó. Vai ser igual a concentração, o Ka, né? Então, eu tenho ACO- vezes H3O+, dividido pela concentração de ACOH, certo? Isso aqui multiplicado por ACOH. Aqui, eu tô pegando aqui, tá? Ó, KB. O KB é esse aqui, ó. ACOH, que tá aqui, ó. Produtos, né? Produto, a multiplicação das concentrações de produtos dividido pela concentração dos reagentes. A água não faz parte porque ela já está embutida aqui no KB também, assim como o Ka. E aí eu vou multiplicar aqui, né, pelo OH-, tá? E vou dividir pelo ACO-, certo? Se eu faço essa multiplicação, então eu tenho que o seguinte, ó, em vermelho aqui, ó, eu corto ACOH. Agora em verde eu vou cortar muito grande, peraí, ACO- e ACO-. O que sobra? Ka vezes Kb é igual a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Gente, isso daqui é exatamente Kw. Portanto, o Kw é igual ao Ka vezes o Kb. Eu vou deixar essas relações lá no slide para quando gerar o PDF para vocês, tá certo? Vai ficar lá. Então, aqui, ó, tem essa relação aí, beleza? Então, nós temos aqui algumas relações, né? Essas relações, Ka, a expressão do Ka e do Kb, a gente já sabe. Do Kw, acabei de mostrar para vocês, tá? E agora vocês sabem qual que é a relação, como é que o Ka e o Kb estão relacionados. Se vocês conhecem o valor de Ka, vocês vão conseguir achar o valor de Kb. Por quê? É muito fácil, olha só, gente. O Kw, ele tem um valor constante. Kw é um valor constante. Ka e Kb são valores que vai depender do ácido ou da base, ok? Agora, o Kw é da água. Kw é só da água. Isso tem um valor 1 vezes 10 elevado a menos 14, certo? Então, se você sabe o valor de Ka, a multiplicação de Ka vezes Kb vai dar sempre, multiplicando Ka vezes Kb, vai dar sempre 1 vezes 10 na menos 14, certo? Outra coisa que dá sempre 1 vezes 10 na menos 14 é a multiplicação de H3O+ e OH-, a concentração de H3O+ e OH-, tá certo? Então, quando nós tivermos uma solução ácida, nós teremos em equilíbrio, vejam bem, nós teremos dois equilíbrios aqui simultâneos, tá certo? Nós teremos um equilíbrio de ACOH, de ácido acético e acetato. Nós teremos este equilíbrio, tá? Como nós teremos
como a água, a concentração de água aqui, ó, é constante, né? Então, o que nós teremos? Nós teremos aqui, ó, esse equilíbrio também estará estabelecido, né? O que estará estabelecido na solução? O equilíbrio de ácido acético protonado e o ácido acético desprotonado, que é o acetato. Então, nós teremos ácido acético e acetato em equilíbrio, tá certo? E este equilíbrio é expresso por esta constante aqui, beleza? Nesta solução, a gente vai ter, né, em toda solução, lá no seu vinagre, você tem uma quantidade de H3O+, e você também tem uma quantidade de OH-. Se você tiver conhecimento sobre a concentração de H3O+, você sabe qual, você vai conseguir saber qual que é a concentração. Você pode pegar e fazer esse cálculo você mesmo, né? Por exemplo, H3O+. Quanto de H3O+ que eu tenho lá na minha solução de vinagre que eu tenho aqui na minha casa? A gente é possível de se calcular. Então, como é que, se você chegar, quando você chegar nesse valor de H3O+, você coloca aqui na expressão do KW, ó, KW é igual a 1 vezes 10, né, na menos 14, você coloca o valor que você obteve de H3O+, você vai conseguir saber o valor de OH-. Por quê? Porque sempre H3O+ vezes OH- é constante. 1 vezes 10 na menos 14, ok? Bom, ainda podemos deixar um pouquinho melhor essas expressões aí, tá? Vou fazer o seguinte. Se eu pegar estas expressões, né, esses valores, e eu expressar... Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, que eu vou aplicar logaritmo, tá? Vou aplicar um logaritmo, né? Que na química e na física a gente utiliza bastante logaritmo para facilitar, em vez de a gente ficar expressando 1 vezes 10 na menos 14, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar o KW aqui, ó. Ou melhor, o KW não. Vou melhorar a situação aqui, ó. Vou pegar a concentração, o valor que dá de concentração de H3O+, e vou aplicar logaritmo. Então vai ser assim, ó, menos log na base 10, né? Que a gente não expressa a base 10, a gente coloca, quando você coloca logaritmo assim, ó, ela é automaticamente na base 10. Quando você aplica isso daqui, ó, menos logaritmo, isso aqui é pH, tá certo? Então, você pegar aqui na sua calculadora, colocar menos o logaritmo da concentração de H3O+, você vai chegar no valor que é o valor de pH, tá? Como é que eu faço para, se eu tenho o valor de pH de uma solução, por exemplo, o valor de pH de uma solução. Eu fui lá, medi o pH com o pHmetro, cheguei num valor lá de, sei lá, 6,5. Pronto, cheguei no valor de 6,58, por exemplo, estou chutando aqui um valor qualquer. O pH é igual a 6,58. Então, eu vou aplicar o antilog, tá? Como é que eu aplico o antilog? Como é que eu quero saber a concentração, se eu sei o pH, tá? Então, eu aplico o antilog, que é 1 vezes 10 elevado a menos pH, tá? A menos pH. Se o pH é 6,58, então eu vou colocar ali, né? Que vai ser, né? Nesse caso aqui, né? Uma solução que tem pH de 6,58, então a concentração de H3O+ desta solução é igual a 1 vezes 10 na menos 6,58, tá? Daí depois vocês calculem aí na calculadorazinha de vocês quanto é que vai ficar, para vocês poderem calcular. Bom, eu perdi a minha calculadora aqui, acho que meu filho pegou, então eu não vou poder calcular isso aqui agora para vocês. Vocês calculem que é bem molezinha de fazer, né? Então é isso daí. Bom, agora é o seguinte, vamos fazer mais uma expressão, tá? A gente já viu o quê? A gente já viu que KW é igual a isso aqui, ó, H3O+, vezes OH-. Se eu aplicar menos log em tudo isso daí,
eu vou ter o seguinte, isso aqui é igual a 1 vezes 10 na menos 14, tá? Então, o que acontece? Eu vou aplicar menos log. Se eu aplicar menos log em tudo isso, menos log na base 10, né? O 10 a gente nunca coloca, mas é só para vocês saberem. Quando a gente coloca só log e não coloca nada, nenhuma base, a base é sempre 10, tá? Então, menos log a gente chama de P, tá? Então, vai ser PKW é igual a PH mais, lembra, ó, como é tudo na base 10, como é tudo na base 10 o que você faz? Quando você multiplica duas coisas que estão na mesma base, você conserva a base e você soma os expoentes. O logaritmo, ele é um expoente. Então, por isso que você vai pegar e somar aqui, ó, PH mais POH. E 1 vezes 10 na menos 14. O menos log disso, né, é isso aqui, ó. Tá? Então, PKW é sempre 14. E pH mais POH é igual a 14, tá certo? Então, essa é a relação. Outra relação. A relação de KW, que é igual a KA vezes KB. Mesma coisa. PKW é igual a PKA mais PKB. Olha só, moleza, né? Tranquilo. Bom, temos aí 4 relações bem importantes para o nosso estudo, né? Bom, então, algumas relações aqui, vou deixar aqui, gente, ó, aonde eu coloquei aqui, em vez de colocar ACO, né, a ACO- e a ACOH, né, eu coloquei um ácido genérico, né, onde eu tenho HA pegando o próton da água, ou melhor, fornecendo um próton para a água, gerando H3 ou mais e A-. E aí o contrário, né, o A- pegando um próton da água, formando HA e OH-, beleza? Então temos aqui o Ka e o Kb, temos aqui a expressão do Kw, e o Kw também sendo igual a Ka vezes Kb, e o PKW igual a PKA, desculpa, pH mais POH, e também o PKW igual a PKA mais PKB, ok? E aí você agora já sabe, né, o que significam todas essas expressões, da onde que elas surgiram, tá? Não surgiram do nada. Então é bem simplesinho aí, ó, eu parti da definição de ácidos e bases e do equilíbrio químico, tá certo? Aqui mostrando para vocês, ó, eu peguei uma solução de ácido clorídrico. Como eu tenho uma solução ácida, então eu tenho uma concentração de H+, ou H3 ou mais, maior do que OH-. Mas mesmo assim, se eu multiplicar as duas concentrações, tem que dar 1,0 vezes 10 na 14, ok? Aqui também, ó. Agora eu tenho uma solução neutra, onde a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então, mesmo assim, multiplicando essas duas concentrações, tem que dar H3, 1 vezes 10 a menos 14, ok? Agora, uma solução básica. Numa solução básica, a concentração de OH- deve ser maior do que a concentração de H+, mas ainda assim, a multiplicação dessas duas concentrações tem que dar sempre 1,0 vezes 10 a menos 14. Tudo isso aqui eu não mencionei, mas tudo isso aqui eu estou falando a 25 graus Celsius, porque lembra que a constante ela está relacionada com o ΔG. ΔG, que é uma função de estado, depende também da temperatura, certo? A temperatura do sistema. Então vai variar, né? Lembra daquela expressão, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Então a temperatura ela está relacionada ao ΔG. E o ΔG, por sua vez, está relacionada à constante, qualquer constante. Ela é uma função da temperatura também. Certo, minha gente? Então, vamos seguindo aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Agora vocês já sabem o que significa pH, né? E POH. Lembrando que é o seguinte, a soma de pH com POH tem que dar 14. Portanto, o valor de pH não pode passar disso. Tem que ser no máximo 14, tá certo? Então, a escala de pH vai de 0 até 14, tá? É importante vocês saberem disso, né? Porque o pKw é 14, então o pH não faz sentido mudar, ficar fora desse valor, tá certo? Então, se o valor de POH for igual a 0,
Então, o pH, o que é o mínimo, né? Não existe concentração negativa. Imagina, é, se eu te perguntar assim, quantos lápis você tem? Ah, eu tenho -5. Não, você não tem -5, você tem ou você não tem. Então, a mesma coisa aqui, a concentração, ela não é um valor que pode ser negativo, tá certo? Então, se não é um valor que pode ser negativo, o máximo que ele pode chegar é zero, entendeu? Então, o pOH pode chegar no máximo até zero. Se ele vai chegar a zero, o pH no máximo vai chegar a 14 e no mínimo até zero, tá certo? Então, só para vocês saberem disso. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Eu peguei no livro, né? Alguns exemplos de ácidos e bases que a gente tem no nosso cotidiano, tá? Então, por exemplo, o ácido do estômago, né, quando nós estamos com fome, né, no momento da nossa fome, o estômago fica com pH bastante ácido, né, com pH igual a 1. O pH igual a 1 significa dizer que eu tenho a concentração de H3O+, dentro do nosso estômago de 1 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,1, tá? Mol por litro. Beleza? Essa é a concentração que teria de H3O+, dentro do nosso estômago. Conforme vai aumentando o pH, eu estou reduzindo a concentração, tá certo? Veja, o pH é o expoente, seria o módulo do expoente, vamos dizer assim, ó, tá? É o módulo do expoente. Então, se eu tenho 1 vezes 10 na menos 2, né? Então, eu tenho uma concentração de 0,02, tá? Que é uma limonada que você toma ali, ó, tá vendo? O pH é 2. O vinagre tem aproximadamente 3 ali, ó, tá? Tem mais ou menos, né? Então, veja, tá na escala ali, ó. O vinho, né? Tomate, o café preto tem ali uma concentração ainda mais baixa, né? A chuva, a saliva, olha lá a saliva, ó. A saliva ela tá quase perto da neutralidade, tá? O leite já tá bem mais próximo da neutralidade, ó. Que mais? O sangue humano, ó, 7 ponto alguma coisa, tá? Ele fica numa faixa, né? O sangue. A água do mar já é mais básica. O bórax, é, água de cal, amônia doméstica, alvejante, tá? Bom, temos aqui então, ó, como eu falei, essas relações, né? pH mais pOH tem que ser igual a 14. Se pOH é igual a zero, então o pH vai chegar no máximo a 14. Por que eu estou enfatizando isso? Eu já vou mostrar para vocês. Bom, aqui ó, a gente tem alguns indicadores ácido-base que a gente utiliza em laboratório, tá? Então temos aqui o vermelho de metila, tá? O vermelho de metila, aonde em pH mais ácido ele vai ficar vermelho e conforme você vai tendo o ponto de viragem ali, ó, ele vai tendo ali, ó, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, o vermelho de metila, tá aqui. Ele é bom indicador aqui para essa faixa de pH onde acontece a mudança de cor, ó, tá? Onde ele muda ali entre amarelo e um roxo, né? Então temos aqui azul de bromotimol. Azul de bromotimol tá aqui, ó. Então a faixa de viragem dele é aqui entre 6 e 8, ó, entre amarelo e azul, tá vendo? Ó? Entre 6 e 8 aqui, ó. Então ele fica no 7 ali é onde ele vira, né? Do 7 para o 8 ali aproximadamente, ó. Enfim. Aqui nós temos eu coloquei um exemplo, né, do extrato de repolho roxo, aonde nós temos aqui toda essa faixa de coloração, onde vocês podem testar ali, pegar uma solução de sabão, por exemplo, colocar um sabão, né, aquelas coisas que a gente viu aqui, ó, pode colocar alguma coisa que vocês tiverem ali, ó, por exemplo, um alvejante doméstico, alguma coisa, algum sabão, né, mesmo, algum sabão que vai ser mais básico, e você colocar ali, sei lá, um pouco de vinagre, né, e deixar um pouco de água pura ali, a água da torneira, que é mais ou menos próximo da neutralidade, né, mais próximo do pH 7, aí você vai ver aqui, ó, essa diferença de cor, ó. Então, o extrato de repolho roxo, ele é considerado um indicador universal, porque ele tem ele consegue mudar de cor para para uma faixa de pH, né? Ele engloba uma faixa grande de pH. A gente consegue fazer uma escala de pH ali, né? Bom, aqui eu gostaria de trazer uma das várias notícias falsas que surgiram durante a pandemia, né? E falar também sobre fact-checking, né? Olha só essa notícia aqui, ó, que circulou no WhatsApp, enfim, no Facebook, essas redes sociais aí, né? Tem que tomar bastante cuidado com essas informações, né? Tem que fazer a checagem correta das coisas. Boas notícias, informações para todos. O Covid-19 é imune a organismos com
pH maior do que 5,5. Aí tem aqui, né, Virology Center, Moscou, Rússia. Nem sei se existe isso daqui. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH para combater o vírus. Alguns dos quais são limão, 9,9, pH, como se o pH fosse uma unidade, né? E com P maiúsculo ainda, tá vendo? pH, olha só como eu recebi isso daqui também e eu dei risada, né? Claro. Então, olha assim, ó, o limão, né? O limão, olha aqui, ó, o limão é ácido, né? A gente já viu que a neutralidade é 7, né? Então, 7 é um pH neutro, uma solução neutra é 7 o pH, né? E pH está relacionado com o equilíbrio, né? O balanço das concentrações de OH- e H3 ou mais, né? Ou a gente representa também H+, mas quer dizer H3 ou mais, tá certo? Então, veja, o limão ele está dizendo que é 9. Gente, olha a limonada aqui onde é que está, ó. Um pH 2 aproximadamente, né? Um pouquinho maior do que 2, né? Que mais, ó? Aqui, abacate, 15,6. Gente, 15,6. 15,6 é maior do que 14. Isso aqui isso foi um dos motivos. Teve até outra que eu recebi que tinha lá vinagre, ácido acético, alguma coisa assim, 29. Aí falava no final assim: nossa, olha só, 29, esse daqui é muito, tem um pH muito alto, esse daqui é muito bom e tal. Uma viagem total, né? Tangerina, que também é ácida, tá aqui com pH 8. Abacaxi, que também é ácido, né? Lembrando que a palavra ácido vem de azedo, né? Vem de azedo. Abacaxi, né? 12,7. Gente, 12,7, ó. 12, ó. Alvejante, tá próximo, tá nessa faixa, ó. 12,5 tá o alvejante, a basicidade do alvejante, ó. A laranja, 9,2. Laranja tá aqui também, ó. Cadê? A laranja. Ou não tá? Não, me enganei, não tá. Mas tá por aqui também. É ácido também. O suco de laranja também é ácido, tá? Então tá aí, ó. Não guarde essas informações apenas para você, passe para toda a sua família e amigos. Tome cuidado, Deus te abençoe. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ó, essas informações assim que as pessoas passam pelo WhatsApp, né? Como se você fosse privilegiado porque alguém te passou essa informação, alguém descobriu a roda e está distribuindo e querem esconder de você. Desconfie quando você estiver urgente, barbada, essas palavras-chave aí que sempre tem nesses golpes, né? O golpe tem cheiro de golpe, tem cara de golpe e é golpe, né? Aqui eu coloquei algumas agências, né, que vem surgindo algumas. Essas daqui são bastante confiáveis, né? Eu acompanho essas agência Lupa, né? A agência pública que foi uma das primeiras que é feita praticamente só de mulheres. Essa daqui é a agência pública Lupa, boatos.org, aos fatos comprova, fato ou fake, que tem um grupo de mídia, né? Vários grupos aqui, né? Aqui também tem vários grupos de mídia que não consegui achar uma imagem que tivesse todos aqui. E-Farsas também, que é bastante conhecido já. Enfim, é importante sempre fazer essa checagem de fatos, tá? Para não cair nessas notícias falsas, tá? Bom, fechamos aqui sobre a discussão de pH, porque eu quero entrar no último conceito de teorias ácido-base para vocês, para a gente fechar essa aula aqui de hoje. É bem simples, bem rápido, tá? Que é o conceito de Lewis, né, a teoria de ácido e base de Lewis, onde Lewis propôs uma definição mais geral para ácidos e bases, tá? E não só, por exemplo, a de Arrhenius era aquela que aumentava a concentração de H3 ou mais, se fosse ácido, e se fosse base, aumentava a concentração de OH-. Então era essa a definição de Arrhenius. A definição de Bronsted-Lowry gira em torno do próton. Então o ácido fornece o próton e a base é aquela que pega o próton, né? Seria de uma maneira mais simplificada seria isso, né? Já o conceito de ácidos e bases de Lewis, ela é um pouco mais profunda, né? E ela amplia mais substância, ela acaba englobando mais substâncias, tá? Não significa que as outras teorias estejam erradas, é que nem as teorias de ligação. Não significa que as outras teorias estão erradas. Elas se complementam, tá? Elas utilizam focos diferentes para explicar um ponto, né? Então, aqui, um ácido, de acordo com Lewis, é uma substância que seria aceptor de par de elétrons. E uma base de Lewis é um doador de par de elétrons. Então, aqui temos esse exemplo, tá? Onde nós temos... Depois vocês peguem, voltem lá na aula de Lewis, né? Estruturas de Lewis,
aqui é o BF3, tá? O trifluoreto de boro, e aqui é o NH3, a amônia. Façam as estruturas de Lewis aqui e vejam também qual que é a hibridização. Vocês vão ver que a hibridização deste átomo aqui é sp2, tá certo? sp2. O boro é aquela das exceções do octeto, onde você tem um orbital p vazio. Se ele tem um orbital p vazio, então ele se torna um aceptor de par de elétrons. E alguém tem que ter o par de elétrons para formar uma ligação covalente entre aquele que é o aceptor de par de elétrons. Então, nós temos a amônia, que tem o seu par de elétrons não ligado, que vai formar uma ligação covalente com o boro através daquele orbital p vazio. Aí nós temos outro exemplo aqui, ó, que é a água. Também podemos... A gente já viu que ela é uma... Tanto pode atuar como base, como pode atuar como um ácido. Se ela fornece um próton, ela é um ácido. Se ela pega um próton, ela é uma base. Mas pelo conceito de Lewis, então pela teoria de Lewis, ela vai ser uma base porque ela tem um par de elétrons não ligado e ela pode formar uma ligação covalente com o ácido de Lewis. Nesse caso vai ser o gás CO2. Olha o que acontece. O par de elétrons do oxigênio forma uma ligação covalente com o carbono do CO2, ao mesmo tempo em que esta ligação covalente aqui deixa de ser ligação covalente para formar um par isolado no oxigênio. Esse oxigênio vai ficar temporariamente com uma carga negativa e esse oxigênio com uma carga positiva. Então, aí vai ter um rearranjo aqui, ó, nessa molécula, onde este oxigênio vai pegar este hidrogênio aqui, tá certo? Vai formar uma ligação, esse par de elétrons aqui vai formar uma ligação intermolecular aqui, ó, ao mesmo tempo em que este par de elétrons se volta para o oxigênio, formando então isso daqui, ó, H2CO3, o ácido carbônico. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Olha só, se você aumentar a quantidade, a concentração de carbono, né, de CO2, né, num sistema aquoso, o que vai acontecer? Esse CO2 ele tem uma distribuição entre estar no estado gasoso e dissolvido na água, tá certo? Ele se dissolve na água e reage com a água, formando o ácido carbônico em equilíbrio. Eu vou mostrar aqui rapidamente o que acontece, tá? Olha só. Então, nós temos o seguinte. O CO2 reage com a água, formando... Aí tem um equilíbrio, né? Formando H2CO3, ácido carbônico. Vai estar em água isso daí, né? Então, o H2CO3 reagindo com a água em equilíbrio vai formar HCO3 menos mais H3 ou mais. Ele tem a primeira ionização e a segunda ionização, que é mais fraca do que a primeira. A primeira já é fraca, a segunda é mais fraca ainda, né? Então, nós temos HCO3 menos mais H2O, formando CO3 2 menos mais H3O mais. Gente, sabe o que acabou de acontecer aqui, ó? Quando você adiciona mais CO2 na atmosfera, mais ele vai se dissolver na água, formando H2CO3, tá certo? E quanto mais H2CO3 é formado, mais H3O+, também será produzido. Então, quanto mais CO2 a gente jogar na atmosfera, mais a gente aumenta a acidez dos oceanos, mais a gente vai prejudicando o meio ambiente, tá? Importante saber disso também. Gente, então era isso por hoje, por essa aula aqui. A gente fica por aqui. Na aula seguinte que eu vou gravar para vocês, eu vou fazer alguns exercícios de como que a gente trata esses equilíbrios a partir as constantes K. A gente vai aplicar o que a gente estudou até agora de conhecimento, ok? Então, a gente fica por aqui. Um abraço para todas e todos vocês. Até a próxima aula.